E meus irmãos, antes da gente começar aqui a nossa aula de hoje, eu quero relembrar uma coisa que eu falei na aula passada, uma ilustração que eu usei para desafiar você a ficar concentrado aqui nesse tempo que a gente vai ter junto. Lembre-se que uma aula como essa, onde a gente tem bastante conteúdo para dar, é que nem, e eu falei isso semana passada, é que nem um jogo de taco onde você tem aquele que rebate a bola e você tem aquele que pega a bolinha. Eu tô aqui rebatendo várias bolas e você pode pegar muitas ou poucas bolinhas, depende do nível de atenção que você estiver aqui e depende da sua concentração aqui. Então eu quero desafiar você a passar esse tempo que a gente vai passar aqui nessa noite concentrado, de olho naquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Então fique atento, desligue celular, desligue outras coisas e esteja concentrado aqui. Vamos estar juntos aqui refletindo nas coisas do Senhor. Bom, gente, vamos fazer uma oração, já dando início aqui à nossa aula de hoje. Boa noite para as outras pessoas que chegaram aí, Rutinha, Laís, Pamela, boa noite a todos. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus esteja nos abençoando e nós já entraremos então no conteúdo da aula de hoje. Vamos falar com Deus. Pai de amor e de graça, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estudar as verdades do Senhor. E Deus, nós queremos louvar muito ao Senhor por ter deixado a nós a tua palavra, que é rica, que é profunda, que é eficaz, que fala profundamente aos nossos corações, que é uma palavra completa, suficiente, que nos provê orientações e direções claras a respeito de exatamente tudo que nós possamos viver e enfrentar nessa vida. Obrigado porque o Senhor não nos deixou no escuro, mas nos revelou a tua vontade e nos orientou claramente por meio da tua palavra. Então nós somos profundamente gratos ao Senhor por isso. E agora, Deus, nesse tempo que nós passaremos juntos aqui, estudando mais profundamente a tua palavra, nossa oração é que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o teu Espírito esteja clareando a nossa mente e o nosso coração, para que entendamos todas as verdades do Senhor e assim sejamos edificados e levados para mais perto de ti. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Bom, quero começar fazendo uma recapitulação do que a gente viu até aqui. As duas primeiras lições do curso traz uma base e estabelece a base da salvação, Cristo como a rocha sobre qual todo o resto é construído. Então uma coisa que a gente tem falado aqui desde o primeiro dia é que é impossível viver as mudanças e as transformações e a vida abundante que Deus tem para nos dar, a não ser que nós nos rendamos a Cristo. Porque o nosso grande problema, aquilo que nos separa de Deus e aquilo que traz prejuízo para as nossas vidas, se chama pecado. E Cristo Jesus entrou na história exatamente para trazer redenção, perdão dos nossos pecados e direção para nós vivermos vidas diferentes e vitoriosas sobre o pecado. Então nós vimos isso na primeira lição e também vimos que na semana passada o que acontece quando nós nos entregamos a Cristo, e vimos que então Deus opera em nós o novo nascimento, uma vez que nós nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo opera o novo nascimento, nos dá uma nova mente, um novo coração, uma nova inclinação e um novo caminho, e a partir de então a gente começa a buscar o caminho de Deus para nós e não mais o caminho do homem. Então nós vimos isso nós vimos que tudo começa com a entrega a Cristo Jesus e depois, na semana passada, vimos o que acontece quando nós nos entregamos a Cristo Jesus e como ele nos capacita para viver uma vida nova. Hoje e na semana que vem nós veremos, o tema da lição é o caminho do homem e o caminho de Deus, hoje parte 1 e semana que vem parte 2, e o que nós vamos ver hoje nós vamos ver a respeito dos recursos maravilhosos e infindáveis que Deus deixou para nós vivermos toda a vida abundante que Cristo Jesus tem para nós. Cristo tem uma vida maravilhosa para nos oferecer. E ele já nos deixou todos os recursos para que vivamos essa vida maravilhosa. Ele já nos mostrou qual é o caminho. E hoje então nós vamos ver quais são os 3 recursos essenciais deixados por Deus, deixados por Cristo para nós, dos quais nós devemos fazer uso constante para que assim vivamos a vida abundante que há em Cristo Jesus. E para começar essa reflexão, eu quero começar fazendo um breve exercício com vocês. É verdade que a maioria das pessoas no nosso tempo, e principalmente as pessoas da igreja e as pessoas evangélicas, elas vão concordar que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ou seja, ela vem do próprio Deus e ela é inerrante, ela não contém erros. Acredito que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, vão concordar que a Bíblia não contém erros. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Ok, a Bíblia não contém erros, mas a Bíblia, ela é suficiente para nós lidarmos com todos os problemas que nós enfrentamos na vida? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Eu quero que você responda e que você reflita sobre isso. Se quiser até pode responder no chat. A pergunta é a seguinte: a Bíblia é inerrante e ela é inspirada por Deus, beleza. Mas a Bíblia também é suficiente
para nós lidarmos com qualquer problema que nós enfrentemos na vida, mesmo os problemas mais sérios. A Bíblia é suficiente para nós lidarmos com todos os problemas, mesmo aqueles considerados os mais sérios e problemas que assim a gente precisa de uma orientação clara. A Bíblia ela é suficiente para nós lidarmos com todos os problemas que nós enfrentamos na vida. Para ajudá-lo a responder essa pergunta, eu vou fazer aqui uma lista, eu vou trazer aqui, e agora eu quero que você pegue um papel e uma caneta. Eu vou dar aí para você um tempinho para você ir pegar um papel e uma caneta, vai lá. E ou se você tiver aí do seu lado, não tem problema. Ou se você quiser até escrever no cantinho da apostila. E o exercício é o seguinte. Eu vou falar alguns problemas. E eu quero que você escreva se a Bíblia é suficiente para lidar com isso. Ou se precisa da Bíblia e mais alguma coisa. Então eu vou fazer uma lista aqui de problemas. E você escreve o problema e na frente você coloca ou S de suficiente. Ou você vai colocar um mais A, que significa mais alguma coisa. Entendeu qual que é o exercício? Eu vou falar uma lista aqui de problemas e eu quero que você escreva aí. Você vai escrever o problema e vai colocar S, se é suficiente, a Bíblia é suficiente para lidar com isso, ou mais A, se precisa de mais alguma coisa para lidar com esse problema. E aí o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, eu vou falar aqui os problemas e aqueles que forem problemas que você acha que precisa de mais alguma coisa, eu quero que você escreva aí no chat. Então eu vou falar assim, 1, 2, 3, 4, 5, e aqueles que precisam de mais alguma coisa, você coloca o número desse problema ou o nome do problema aí no chat pra gente ir acompanhando. Então, o primeiro problema, depressão. A Bíblia é suficiente para tratar isso ou precisa de mais alguma coisa? Segundo problema, baixa autoestima. A Bíblia é suficiente para tratar isso ou precisa de mais alguma coisa? Vai escrevendo aí no chat. 3, diabetes. A Bíblia é suficiente para tratar isso ou precisa de mais alguma coisa? 4. Abuso de criança, abuso infantil. A Bíblia é suficiente para tratar esse problema ou precisa de mais alguma coisa? 5. Braço quebrado. A Bíblia é suficiente para tratar isso ou precisa de mais alguma coisa? Vai escrevendo aí. 6. Alcoolismo. Então, ó, só pra você não se perder na lista aí. 1, depressão. 2, baixa autoestima. 3, diabetes. 4, abuso de crianças. 5, braço quebrado. 6, alcoolismo. A Bíblia é suficiente ou precisa de mais alguma coisa? 7, ansiedade profunda. 7, ansiedade profunda. A Bíblia é suficiente ou precisa de mais alguma coisa? 8, ira. 8, ira. Escreve aí, a Bíblia é suficiente ou precisa de mais alguma coisa? E 9, último problema, medo. Medo dos mais diversos, pensa em fobias das mais diversas. A Bíblia é suficiente ou precisa de mais alguma coisa? E aí? Qual desses problemas que eu citei vocês acham que precisa de mais alguma coisa? Ou quais são, você olha e fala assim, não, a Bíblia é suficiente. Então, se você quiser, pode colocar aí no chat pra gente refletir junto sobre isso, porque hoje a gente vai ver sobre isso, sobre como Deus deixou para nós recursos, e esses recursos são para tratar o quê? A Bíblia e os outros recursos que Deus deixou para nós são suficientes ou não, e são suficientes para quê em nossas vidas. Então hoje a nossa reflexão vai ser em cima sobre esses três recursos que Deus deixou para nós para vivermos uma vida abundante. E ainda antes de começar a nossa lição, e na verdade já começando a nossa lição, eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que é o versículo para memorizar. Então abra sua apostila aí na página 47. Abra a apostila aí na página 47, que é na lição de número 3. Página 47, lição de número 3, e 47 lá no número lá em cima. E aí agora, lembre-se que a gente sempre usa a numeração lá de baixo, é só para você localizar aí a lição na sua apostila. Então, página 47, no rodapé superior direito. E nós iremos começar então, lição de número 3, o caminho do homem e o caminho de Deus. O versículo dessa semana para memorizar é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos refletir um pouquinho sobre essa lição e sobre esse versículo hoje. Vire a sua página aí, a gente já vai entrar na lição 3, página 1. Agora, lembrando que a partir de agora eu vou sempre usar a numeração da página que está lá embaixo. Então tá lá lição 3, página 1. E eu quero começar lendo os propósitos dessa lição. Quais são os propósitos dessa lição? Mostrar os recursos divinos que o capacitam para viver no caminho de Deus e proporcionar uma oportunidade para que você desenvolva o seu testemunho pessoal da graça e da misericórdia de Deus concedidos por meio de Jesus. A gente vai ver nessa lição sobre os recursos divinos e no finalzinho da lição a gente vai falar um pouquinho sobre uma das atividades para a próxima semana, é você começar a desenvolver um testemunho pessoal com o objetivo de compartilhar com outras pessoas a obra de Cristo na sua vida, mas a gente vai falar mais disso lá para frente. Então, já entrando aí na página 2, na página dos princípios bíblicos, o caminho do homem e o caminho de Deus, eu quero ler aquela caixinha que está lá em cima, que diz o seguinte: você pode andar no caminho de Deus utilizando os recursos abundantes que ele graciosamente e misericordiosamente lhe concedeu. E se você quiser grifar, grife essa frase: você pode andar no caminho de Deus utilizando os recursos abundantes que ele graciosa e misericordiosamente lhe concedeu. Gente, Deus nos concedeu recursos abundantes para vivermos uma vida abundante. O que é mais triste é que há muitas pessoas que caminham com Cristo, que são crentes, mas ainda vivem uma vida derrotada e uma vida assim, uma vida cristã muito medíocre, porque não desfruta e não faz uso dos recursos e das bênçãos que Deus derramou nas nossas vidas e dos recursos que Ele nos deixou para que nós vivamos uma vida abundante. Você já deve ter visto aquela ilustração, eu já usei essa ilustração algumas vezes, da pessoa que queria muito fazer uma viagem para a Europa e ela comprou um ticket de barco e ela foi daqui para a Europa. Na época que ela foi fazer essa viagem ainda não tinha avião, e aí então a viagem dela foi daqui para a Europa. Ela tinha um parente lá na Europa esperando ela e todo o dinheiro que ela tinha ela usou para comprar a passagem. Então ela teria aí pela frente uma viagem de uns 4, 5 dias de barco e ela não teria dinheiro para comer durante a viagem. Então o que ela fez? Ela pegou o restinho de dinheiro que ela tinha, foi no supermercado, comprou tudo em bolachinha, água e sal, encheu uma mala de bolachinha, água e sal e foi para o navio fazer essa viagem. E todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, na hora das refeições, no café da manhã, na janta, passava uma pessoa batendo na porta lá, café da manhã. E aí o rapaz ficava quietinho lá no quarto pensando: eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu tenho que comer bolachinha de água e sal aqui porque eu não tenho dinheiro. E aí no café, na hora do almoço, ele batia na porta: almoço! E o rapaz não ia. Janta, e o rapaz não ia. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, o rapaz trancado lá no quarto, o povo começou a ficar preocupado com ele. Por quê? Tá trancado no quarto desde o primeiro dia, não saiu para comer, o que será que aconteceu? E aí eles arrombaram a porta, entraram lá no quarto e o rapaz estava lá, quase que moribundo, super fraco, afinal, estava 3, 4 dias comendo só bolachinha de água e sal. E aí quando perguntaram para ele: nossa, mas por que aconteceu? E aí ele explicou: olha, eu estava sem dinheiro para comer, então eu fiquei aqui quieto, fiquei com vergonha, e aí eu tô comendo faz 3, 4 dias só bolacha de água e sal e etc. E aí olharam para ele e disseram: rapaz, você não sabia que o café da manhã, o almoço e a janta estavam inclusos na passagem que você comprou? Então você não precisava pagar mais, ele estava disponível. E a ilustração aqui e a moral da história é o seguinte: em Cristo Jesus nós temos um banquete disponível para nós, um banquete espiritual para vivermos uma vida abundante em todas as áreas de nossas vidas. Mas na grande maioria das vezes nós não usamos esses recursos e por isso vivemos uma vida muitas vezes uma vida que não desfruta dessa abundância. Vivemos uma vida moribunda, como se a gente estivesse alimentando de bolachinha de água e sal, quando nós temos todo um banquete espiritual preparado para nós que Deus já nos concedeu. Quais são os 3 recursos que Deus nos deixou para que nós vivamos uma vida abundante? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então são os 3 princípios aí da página 2. O primeiro princípio que eu quero trazer é: a Bíblia é suficiente. O primeiro recurso que Deus deixa para nós é a palavra dele. E eu quero ler aí o princípio 4. Vou fazer a leitura desse trechinho aí.
Princípio 4. Visto que a palavra de Deus é a única autoridade em questão de fé e conduta e o padrão legítimo e exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida, e se você quiser grifar isso, ó, padrão legítimo e exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida, você não deve se basear em nenhuma outra fonte. Grifa isso, você não deve se basear em nenhuma outra fonte. A palavra de Deus provê esperança e dá direção para mudanças no agir. Pensamentos, palavras e ações. Ela é apropriada para equipá-lo para toda boa obra e desenvolver em você uma atitude de servo à semelhança de Cristo Jesus. Aqui nós começamos, gente, a ver, e talvez aqui a gente volta aqui para algumas coisas que a gente já sabe, já conversou bastante, mas a palavra de Deus, ela é a única fonte de autoridade, a única regra de fé e prática, e o primeiro recurso que Deus deixa para nós claramente para nos orientar na nossa vida com Cristo Jesus, sobre como viver uma vida abundante com Cristo Jesus, é a própria palavra de Deus, é a própria Bíblia. Aqui a ideia, quando a gente fala da Bíblia, é que ela é aquilo que... É como se fosse assim, ó, Deus olhou do céu e falou assim, olha, como eu amo o homem, eu vou me comunicar com ele e eu vou deixar para ele por escrito tudo o que ele precisa saber sobre a vida, sobre o ser humano, sobre quem eu sou, sobre o que é a vida, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre como lidar com os problemas da vida, sobre como lidar com problemas emocionais, sobre como lidar com a vida. Então eu vou deixar para ele por escrito tudo o que ele precisa saber, para que assim ele possa viver a vida para a minha glória no mundo, nesse mundo bagunçado e esse mundo muito louco que a gente vive. Então a Bíblia, ela é essa revelação de Deus, e é importante dizer o seguinte, a Bíblia não revela tudo sobre Deus. E a Bíblia também não revela todos os mistérios da vida. Há muitas coisas na vida que são mistérios que a gente não sabe e nunca vai ficar sabendo. Há coisas que pertencem apenas a Deus. Mas a Bíblia, ela revela tudo o que a gente precisa saber sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo, para vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus, para a glória de Deus nesse mundo. Então a Bíblia, ela é essa revelação, e aqui a gente já vai defender isso, suficiente para tudo que nós precisamos viver na vida. Uma ilustração boa para a gente entender o papel da Bíblia nas nossas vidas é a ilustração do manual. Uma pessoa, quando ela fabrica alguma coisa, normalmente o fabricante ele faz um manual que explica exatamente como você deve usar aquilo para que você possa, para que primeiro aquilo não quebre e para que segundo você possa desfrutar de todo o potencial que existe ali. É interessante isso. É muito comum a gente comprar algumas coisas e não ler o manual, e aí depois a gente descobre que aquilo lá, que dava pra gente usar aquilo lá de um jeito que a gente nem imaginava, que aquilo lá tinha funções que a gente nem sabia. Da mesma forma, porque o manual ele serve também para nos mostrar como usar e todas as potencialidades que aquele produto tem. A Bíblia é o manual da vida, é o manual do homem. Deus foi quem criou o homem, Deus foi quem criou... É interessante isso, ó, porque Deus foi quem nos criou, Deus foi quem criou as nossas emoções, Deus foi quem criou o nosso corpo, Deus foi quem criou a nossa alma, Deus é quem criou o casamento, Deus é quem criou o relacionamento pais e filhos, Deus é quem criou tudo isso. E Deus, então, nos deixou por escrito um manual sobre como lidar com a vida, sobre como lidar com as emoções, sobre como lidar com o casamento, sobre como lidar com os nossos filhos, sobre como lidar com tudo o que a gente precisa lidar para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Então a Bíblia, a gente poderia, eu costumo falar isso, que a Bíblia é muito mais do que um livro sobre religião. A Bíblia é um livro sobre quem é o homem, sobre a vida humana e sobre como viver essa vida da maneira mais abundante possível. A Bíblia vai trazer isso do começo ao fim. Qual que é o primeiro passo? Render-se a Cristo Jesus. E depois que eu me rendo a Cristo Jesus, a Bíblia nos orienta no caminho da vida. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso então, sobre qual é o papel da Bíblia, sobre como a Bíblia nos orienta e como ela é um recurso abundante. Aí eu convido você a virar a sua página aí, para a página 3, e a gente vai entrar aí nesse texto. As Escrituras são a autoridade na sua vida. Esse texto tem bastante coisa... Então, a gente não vai conseguir passar por todo ele, mas eu quero fazer alguns destaques aqui. Quero começar lendo a caixinha lá em cima, que diz o seguinte, e preste atenção nisso, se você quiser pode grifar isso, porque isso daí é uma frase bastante importante. A palavra de Deus é imutável, e ela se aplica de forma tão poderosa e atual às suas circunstâncias de vida, como se aplicou às daqueles que viveram milhares de anos atrás. Isso daqui é uma frase importante, sabe por quê? Porque é muito comum as pessoas pensarem o seguinte, não, a Bíblia ela realmente fala coisas muito interessantes.
ela já foi muito útil, já ajudou muita gente, mas hoje a gente tem tantos outros recursos melhores, a gente tem a ciência desenvolveu tanto, a observação humana, as filosofias humanas, a sabedoria humana desenvolveu tanto que é como se a Bíblia tivesse ficado obsoleta. Mas gente, se a Bíblia é a palavra de Deus, e se Deus é um Deus imutável, a Bíblia nunca fica obsoleta, e o mesmo poder que ela trouxe para a vida de pessoas há milhares de anos atrás, é o mesmo poder que está sobre as nossas vidas hoje. A Bíblia se aplica de forma tão poderosa e atual às circunstâncias da nossa vida hoje, como sempre se aplicou, porque ela é a palavra de Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus não. Deus não muda de ideia. E como ele é o criador do homem e o homem continua o mesmo, o que ele falou lá atrás continua valendo 100% para hoje. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E aí nesse texto eu quero destacar apenas algumas coisas. Então, a palavra de Deus é permanente e eterna. Se Deus é um Deus imutável e se Deus é um Deus eterno, aquilo que ele fala não muda. A palavra de Deus é permanente e pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Ponto B, e aí aqui eu quero ler e gastar um pouquinho mais de tempo aqui. A Bíblia é inspirada por Deus para nos treinar e equipar. Preste atenção nisso. E aí, 2 Pedro, eu vou ler esse texto para vocês, 2 Pedro 1:21, que diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Pedro aqui falando da palavra de Deus, ele fala que nenhuma profecia da Bíblia foi dada por vontade humana, mas foram homens que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito de Deus. Então você percebe que a Bíblia, ela vem do próprio Deus. E a palavra de Deus, e aí eu quero voltar lá naquele texto que é o texto aí que é pra gente memorizar nessa lição, que é 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus, ela estabelece um novo estilo de vida. E aqui, lembre-se do texto. O texto diz o seguinte: porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para. E aí eu quero destacar isso daqui. Olha o que ele vai falar. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é útil para. E aí percebe como a própria Bíblia se apresenta como suficiente. Ela vai falar então, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ou seja, a Bíblia é útil para nos orientar e para nos mostrar claramente qual é a vontade de Deus para nós. Ela nos mostra tudo o que Deus quer de nós está revelado na palavra dele. Então, ela nos ensina, ela nos traz mandamentos e ela nos traz orientações. Mas ela não só nos ensina, ela é útil para o ensino, para a correção, ou seja, ela não só nos ensina, mas ela também nos repreende no sentido de mostrar quais são os nossos erros. E a Bíblia frequentemente faz isso. Se você é uma pessoa que costuma ler a Bíblia, você frequentemente se depara com coisas que você olha e fala, puxa, eu não tinha percebido isso, mas eu tô errado diante de Deus nisso, eu tô errado diante de Deus nisso, isso daqui não tá legal diante de Deus, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar isso. A Bíblia, ela não só nos ensina, mas ela nos repreende constantemente, ela nos mostra quais são os nossos erros. À medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que a gente não trata a nossa esposa do jeito que a gente deveria, que às vezes, muitas vezes a gente falha como pais, a gente falha como filhos, que a gente tem algumas práticas e alguns hábitos que desonram a Deus, e assim por diante. Então ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela não só nos ensina e nos repreende, mas ela nos corrige. Isso daqui é uma coisa interessante. Sabe o que significa corrigir? Uma coisa é eu repreender, ou seja, eu mostro onde que está o erro. Corrigir é eu pegar e falar, o erro está aqui. Como que você se corrige? Como que você então pode se endireitar no caminho? E é interessante, isso daqui é uma coisa importante, preste atenção nisso. E aqui está um dos motivos porque muita gente, embora conheça a Bíblia, não passa pelas mudanças que a Bíblia apresenta. Porque é o seguinte, a Bíblia não mostra só o que você precisa mudar. A Bíblia também nos mostra como mudar. Isso daqui é uma coisa importante. Por exemplo, a Bíblia fala que você deve não guardar a amargura de outras pessoas. Esse é um mandamento bíblico. E se você estiver lendo a Bíblia vai te repreender nisso. Uma vez que você guarda mágoa, que você guarda ressentimento de outras pessoas. Agora, a Bíblia não fala só só que você não tem que guardar amargura. Ela também fala o que você faz para não guardar amargura. A Bíblia fala, por exemplo, que você não deve usar a sua língua para falar palavras que não edificam, palavras grosseiras e assim por diante.
Ela nos repreende dessa forma. Mas ela não só nos repreende, ela também nos mostra como nós podemos criar o hábito de usar a nossa língua para a glória de Deus. Então a Bíblia ela não só nos repreende, mas ela nos corrige. E aqui tá o porquê muita gente não vive as mudanças. Porque assim, a pessoa pensa, a Bíblia fala que eu tenho que mudar isso. Mas quando ela vai mudar, ela busca orientações de outro lugar. Ela não busca o como e o caminho na palavra de Deus. É muito comum isso. A pessoa olha e fala, puxa, essa aqui é uma área da minha vida que não tá legal. Eu preciso mudar, olha lá. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que eu tô errado, etc. E aí o que a pessoa faz? Ela vai no Google procurar como mudar. Como ser um marido melhor, como ser uma esposa melhor, como fazer isso, como fazer isso. E aí procura livro, procura literatura, procura em filósofo, procura em psicólogo, procura em várias coisas, ao invés de procurar orientações e direções na palavra de Deus. Então isso daqui é uma coisa que eu quero destacar que é importante. A Bíblia não só nos mostra o que nós precisamos mudar, a Bíblia também nos mostra como nós mudamos. Então ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que significa a educação na justiça? Essa daqui é a ideia é que a Bíblia nos treina. Ela vai nos treinando no caminho da justiça, mostrando que a Bíblia trabalha nas nossas vidas como que num processo onde à medida que eu vou lendo, à medida que eu vou entendendo, à medida que eu vou me aprofundando, à medida que eu vou renovando os meus pensamentos, eu vou sendo educado num novo padrão, em novos hábitos, num novo entendimento e assim por diante. Então a Bíblia, ela nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa. E aí ele continua. Olha o versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito. Uau! Olha isso. Olha o que ele está falando. A Bíblia ela é suficiente para que nós sejamos pessoas perfeitas. Eu não preciso de ajuda de mais nada para ser uma pessoa. O que é uma pessoa perfeita? É uma pessoa totalmente equilibrada em todas as áreas da vida. Uma pessoa que, em todos os aspectos da vida, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa sensata, é uma pessoa que vive uma vida abundante e assim por diante, uma vida que honra, glorifica o nome de Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E aí ele vai falar, e por fim, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso daqui, olha como a Bíblia se apresenta. Ela é completamente suficiente para fazer de nós pessoas que vivem o plano de Deus 100% em todos os aspectos, em 100% dos casos, e ela nos torna perfeitamente habilitados para desenvolver a obra de Deus nesse mundo. Pergunto para você, a Bíblia é suficiente ou não é? A Bíblia é completa ou não é? A gente precisa da ajuda de outras coisas e da sabedoria humana para completar ou não? A própria palavra ela se apresenta como uma palavra perfeita, como uma palavra completa, como uma palavra suficiente. E aí vamos ser sinceros, meus irmãos. Se Deus revelasse, mas não revelasse uma palavra suficiente, ele estaria fazendo o serviço pela metade. Então, eu quero destacar aqui, gente, que a Bíblia não é só inerrante, ela também é suficiente para nos tornar pessoas perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. É isso que a própria palavra de Deus está aqui nos ensinando. Eu quero correr um pouquinho aí para frente, agora eu vou pular um pedaço aí, vou lá para a página 4 da lição 3 e eu quero ler aqui, ali, ó. A Bíblia testemunha a sua própria suficiência e eu quero ler esse texto aí com vocês também. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4 diz o seguinte: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha esse texto. Pedro está dizendo o seguinte: Deus, pelo seu poder, nos conduziu tudo o que a gente precisa para a vida, no caminho da vida, tudo que a gente precisa para viver uma vida abundante que Deus nos concedeu, e para a piedade. Piedade, gente, na Bíblia, uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem consciência da presença de Deus e faz todas as coisas para a glória de Deus. Na Bíblia, uma pessoa, o piedoso é o contrário do impiedoso. A pessoa piedosa é o contrário da pessoa ímpia.
Então, a pessoa piedosa na Bíblia é aquela pessoa que tem consciência de que Deus, eu estou diante de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, e por isso, em todos os momentos e em todas as situações, eu luto e eu desejo agradar e buscar e servir ao meu Deus. E olha o que o texto diz: Deus já nos deu, pelo seu divino poder, tudo o que a gente precisa. Eu estou em 2 Pedro 1:3. Pelo poder de Deus nos foram concedidos tudo o que a gente precisa para uma vida, para a vida e para a piedade. Ele continua: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E Deus já nos deu pleno conhecimento. Não precisa de conhecimento mais nenhum, não precisa de acréscimo mais nenhum, não precisa de insight nenhum mais. Deus nos deu todo o conhecimento que a gente precisa para que a gente possa viver toda a glória e virtude que vem dele. Ele nos chamou para ele mesmo. E aí no versículo 4 ele vai dizer: e ele nos concedeu as suas muito grandes promessas para que a gente seja coparticipante da natureza divina, para que a gente desenvolva uma vida santa, uma vida maravilhosa, uma vida para a glória de Deus em todas as áreas da vida. Gente, se isso daqui não, se a Bíblia aqui não está falando que ela é suficiente, não tem outro texto que vai dizer. É muito claro ao dizer o seguinte: Deus, pelo seu poder, já nos concedeu tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. E aqui eu volto lá no que eu falei no começo. Por que muitas vezes nós não desfrutamos dessa vida abundante que há no Senhor? Porque a gente não desfruta dos recursos que ele deixou para nós. E o primeiro recurso, que é vital e é indispensável, é a palavra do Senhor. Na grande maioria das vezes, o nosso problema é que a gente não busca orientações na palavra de Deus. E ao mesmo tempo que isso daqui são afirmações assim muito fortes e muito profundas, gente, isso daqui traz uma esperança para nós, porque pensa assim, é muito comum pessoas que enfrentam problemas emocionais, problemas de traumas e etc, desde criança, e lidam com isso, mas e já tentaram de tudo, menos respostas na palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia é suficiente para nós lidarmos com todos os nossos traumas, problemas e etc, porque ela é a palavra de Deus. E tudo o que nos conduz à vida e à piedade, Deus já nos deu pelo seu divino poder. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é suficiente, e esses textos mostram isso de maneira muito clara. Ainda na página 4 eu vou ler o ponto H, e eu quero ler, então, a Bíblia, a palavra de Deus é sempre eficaz em cumprir o propósito de Deus. Isaías 55:11. E na verdade eu quero ler Isaías desde o versículo 8. Isaías 55:8. Olha o que esse texto vai dizer, também muito bonito da palavra de Deus, e falando sobre a palavra de Deus. Olha o testemunho da Bíblia sobre ela mesma. Esse texto diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Olha o que o texto bíblico está dizendo. E a gente vai continuar lendo aqui, mas uma pausa aqui. Deus está dizendo: olha, a maneira como eu penso é diferente da maneira que vocês pensam. Por quê? Porque Deus tem uma mente santa. E tudo que Deus fala é santo. Nós somos seres pecaminosos. Então, a gente costuma dizer, e uma das palavras que a gente usa é que o pecado trouxe efeitos noéticos, falando dos efeitos do pecado na nossa mente. O pecado, ele afetou a nossa mente, por isso a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente lida com as coisas, assim, via de regra, sempre são de maneira diferente do que Deus deseja. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e esse texto fala: assim como os meus caminhos, os seus caminhos não são os meus caminhos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E é por isso que a gente não pode se basear em caminhos humanos, sabedorias humanas e diretrizes humanas para lidar com os problemas da nossa vida. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso próprio coração e com os nossos próprios achismos. Quantas vezes eu, conversando com pessoas, eu abro a Bíblia com a pessoa e falo assim: olha o que a Bíblia fala sobre o que você está passando. É isso. E a pessoa fala assim: mas eu não acho que é bem assim. Eu acho que no meu caso é diferente. Gente, olha o que esse texto diz. Olha, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. E via de regra, o que nós pensamos sobre os nossos problemas e sobre a nossa situação, via de regra, é o contrário do que Deus pensa. E aí eu quero continuar. Isaías 55, versos 10 e 11, então, ele fala: olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. E aí eu quero continuar, versos 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come,
Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Olha que texto poderoso, falando do poder da palavra. Aí ele vai dizer, olha, assim como a chuva vai e ela não volta sem regar e as sementes e fazer a terra germinar e etc. Assim é a minha palavra. Deus está falando. Quando ela sai, é a palavra da vida, é a palavra poderosa, é a palavra do poder. Então, quando ela sai, ela vai fazer aquilo para o qual eu a designei. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela é sempre eficaz em cumprir o propósito de Deus. E sabe por que eu estou enfatizando isso daqui, gente? Porque não existe nenhuma situação onde você vai poder dizer o seguinte: ah não, ó, eu tentei o que a Bíblia fala, mas não deu certo. É impossível. Porque a palavra de Deus não volta vazia e ela é sempre eficaz em cumprir o propósito dela. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa e isso daí eu gravei. Ele dizia o seguinte: se você já tentou lidar com os seus problemas à luz da Bíblia e não deu certo, das duas uma. Ou você não entendeu o que a palavra de Deus dizia sobre aquilo, ou você, embora tenha entendido, não se dispôs a fazer o que ela ordenou que você fizesse. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia e ela sempre cumpre o propósito para o qual foi designada. E a gente lê outros textos que ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Nós vimos que Deus, pelo poder dele, ele nos deu tudo que a gente precisa para a vida e para a piedade. E é por isso que sempre que nós lidarmos com os nossos problemas, com as nossas crises, à luz da palavra de Deus, vai dar certo. Uma coisa que eu sempre falo quando eu sento com pessoas para lidar com os problemas e para a gente conversar à luz da palavra de Deus, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: olha, a gente aqui não vai fazer uma tentativa para ver se te ajuda não. Porque se você ouvir a palavra de Deus e se você fizer o que Deus manda, é 100% de chance de dar certo. Não é uma tentativa. É diferente de quando você vai conversar com conselheiros por aí que ele fala: ah, tenta isso, vamos tentar isso, vamos tentar isso, vamos tentar isso. Não. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é útil, ela corrige, ela repreende, ela exorta, ela, pelo divino poder de Deus, ele nos deu tudo o que a gente precisa e tem pleno conhecimento. E é por isso que sempre que a gente se aproximar do Senhor, buscando nele orientações para os nossos problemas, à luz da palavra dele, se você se dobrar diante da palavra, ouvir a voz de Cristo por meio da palavra e seguir o que ele diz, é impossível dar errado. Porque o nosso Deus é o Deus que nos deixou um recurso abundante na palavra dele e nos deu tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. Louvado seja Deus pela palavra dele. É o recurso mais precioso que nós temos, o recurso palpável mais precioso que nós temos é a palavra dele, é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus nos deixou aqui um tesouro riquíssimo que a gente aproveita tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco. Tanto que é muito comum, olha só como nós somos, é muito comum nós lermos vários livros, mas lermos pouco a palavra de Deus. Faça essa pergunta para você, na última semana, quanto que você leu desse livro aqui, ó? E faça outra pergunta, quando você se aproxima desse livro aqui, você se aproxima com que atitude? Não adianta, gente. Há muitas pessoas que buscam a Deus, mas não buscam por meio da palavra. E aí não vai viver essa vida abundante. Porque a palavra de Deus é esse recurso, é o primeiro e principal recurso que Deus deixou para que nós vivamos a vida abundante que há em Cristo Jesus. Mas nós não só temos a palavra de Deus, e esse não é o único recurso que Deus deixou. Eu falei que são 3. Então o primeiro é a palavra de Deus, e os outros 2 recursos são o Espírito Santo e a oração, e nós veremos mais disso. Agora a gente vai fazer aquele nosso rápido intervalo de 10 minutos, e depois quando a gente voltar, então a gente vai ver esses outros 2 elementos, essas outras 2 coisas que Deus nos deixou para que nós vivamos essa vida abundante que há em Cristo Jesus. Então agora a gente vai para o nosso rápido intervalo de 10 minutos, vai aparecer o timer aí para você, é o tempinho para você ir beber uma água, ir no banheiro, e daqui 10 minutinhos nós voltamos falando então do segundo recurso que Deus nos deixou, o Espírito Santo de Deus, que nos capacita para viver todo o plano de Deus em nossas vidas. Vamos para o nosso rápido intervalo. Estamos voltando aí com depois do nosso intervalo, com a segunda parte aí da nossa aula de hoje, aula 3, e sem mais delongas, já vamos voltar aqui para a nossa aula. A gente vai voltar agora para a página 2, vamos ler o segundo princípio da aula de hoje, que na verdade é o princípio 5,
Lembrando que a apostila ela vai trazendo, são 105 princípios, se eu não me engano, e são cumulativos. Então, hoje a gente está vendo o princípio 4, 5 e 6, os princípios 1, 2 e 3 a gente viu nas lições passadas, e assim vai indo até o final. E todos esses princípios são baseados em versículos bíblicos e são praticamente paráfrases de versículos bíblicos. E a ideia é que se você juntar todos esses 105 princípios aqui e aplicar em sua vida, você vai começar a desenvolver uma vida abundante em Cristo Jesus. Então, nós vimos que o primeiro recurso que Deus deixou para nós é a própria palavra de Deus, que se apresenta como suficiente, como poderosa, como útil, como aquela que ensina, corrige, repreende, educa, que nos torna aptos, que nos faz perfeitos. A própria palavra e a própria Bíblia, ela se apresenta como aquela que traz o poder de Deus para nós, que Deus nos doou tudo que a gente precisa para a vida e para a piedade, e que a palavra de Deus não volta vazia, que ela é sempre eficaz em cumprir o propósito de Deus e assim por diante. Então nós vimos tudo isso e agora a gente vai, e esse é o primeiro recurso então que Deus deixou para nós, para a vida abundante, a palavra dele. E agora a gente vai ver o segundo recurso e a segunda coisa que Deus nos deixou, e aí eu tô lá na página 2. Eu vou ler o segundo princípio, que na verdade é o princípio 5, que o Espírito Santo é necessário. Segundo ponto aí nos princípios, eu vou ler para você. Somente pelo poder do Espírito Santo você é capaz de viver uma vida abundante. Grife isso daí. Somente pelo poder do Espírito Santo você é capaz de viver uma vida abundante. Isso daqui é uma coisa importante porque é o seguinte: se você só entender a palavra de Deus, ou se você só ler a Bíblia, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, a não ser que o Espírito do próprio Deus pegue essa palavra e aplique ela na sua vida e te capacite para fazer as mudanças que Deus deseja que você faça em sua vida. Isso daqui é uma coisa muito importante e é por isso que nós começamos na primeira aula falando que o primeiro passo para a mudança de verdade é você se entregar a Cristo, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: só tem o Espírito Santo habitando em si quem se rendeu a Cristo Jesus. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e nós passamos a ser a habitação do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele derrama sobre nosso poder, de modo que os nossos olhos são abertos para entender a palavra de Deus e de modo que nós somos capacitados para viver as mudanças que Deus deseja que nós vivamos em nossas vidas. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós seremos para sempre frustrados, pessoas que sabem que precisam mudar, sabem no que tem que mudar, mas não conseguem mudar, porque em nós mesmos nós não temos os recursos e a força necessária para mudar. Por isso Deus deixou e coloca em nós o Santo Espírito, que nos capacita, que nos empodera para vivermos transformações profundas e reais em nossas vidas. É muito interessante que uma das coisas que a gente vê acontecer às vezes, eu já vi isso daqui acontecer bastante, é que à medida que a gente começa a conversar com algumas pessoas e as pessoas começam a perceber os erros delas a partir da palavra, é muito comum essas pessoas fugirem, se justificarem e tentarem se esconder e arrumarem justificativas para não tratar aquilo, e muitas vezes elas fazem isso porque elas olham para isso e falam: é um problema grande demais para eu lidar, eu não vou conseguir lidar com isso, eu sempre tive isso diante de mim, eu sempre tive esse problema e eu não vou conseguir vencer isso, eu não vou conseguir lidar com isso. Eu lembro uma vez, certa vez conversando com uma pessoa que enfrentava determinado problema na vida, determinada luta, e ela mesmo disse: olha, é como se eu estivesse diante de uma montanha muito grande que eu não consigo subir. E a boa notícia é que por isso o Jesus Cristo nos deixou não só sua palavra, mas o seu Espírito em nós, que nos capacita para vivermos os planos de Deus para nós. E é por isso que nós podemos ter esperança diante dos nossos problemas. E, gente, quando eu falo aqui dos nossos problemas, eu estou falando de coisas que muitas vezes são agarradas em nós, coisas que nós não conseguimos lidar, coisas que nós já tentamos diversas vezes, do nosso jeito, com as nossas forças, das mais diversas formas. A boa notícia é que Deus nos deixou a palavra dele e Deus nos deixou o Espírito dele, habitando em nós e nos empoderando. E esse daqui que é o verdadeiro empoderamento, nos empoderando para viver a vida abundante que há em Cristo Jesus para nós. Pensa nisso, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus, o próprio poder que ressuscitou Cristo dos mortos, o poder que abriu o mar vermelho, o poder que fez morto levantar, o poder que multiplicou pães, o poder de Deus vive em nós e nos capacita para vivermos vidas abundantes e transformadas em Cristo Jesus. Então, primeiro, a Bíblia é suficiente.
Mas segundo, o Espírito Santo é necessário. E eu quero, avança comigo aí para a página 6, a gente vai ver agora um pouquinho sobre o Espírito Santo que nos capacita para resolver os nossos problemas. Então esse é o título desse artigo, estou na página lição 3, página 6. E eu quero ler aquela caixinha lá em cima que diz o seguinte: o Espírito Santo é o guia, instrutor e conselheiro que revela a você a sabedoria de Deus. É Ele, é por meio dele que nós precisamos da palavra, mas a palavra só vai ter eficácia em nossas vidas se ela for um instrumento nas mãos do Espírito de Deus aplicando isso a nós. Porque Ele é o guia, e grife isso daí, o Espírito Santo é o guia, o instrutor e conselheiro que revela a você a sabedoria de Deus. E eu quero ler 2 textos bíblicos para vocês, desse monte de texto que está aí listado. Eu quero ler apenas 2. Primeiro João 16, João capítulo 16, verso 7. João capítulo 16, verso 7. Lembrando que é sempre bom você abrir os textos junto comigo para que você possa ir acompanhando. Então, João capítulo 16, verso 7. Esse texto diz o seguinte, isso daqui é Jesus falando com os seus discípulos antes de subir aos céus. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E aqui, quando ele fala do Consolador, ele está falando do Espírito Santo. Jesus fala, é melhor eu ir para o céu, porque se eu não for, eu não vou enviar o Espírito para vocês. Então, vocês vão precisar e eu vou enviar esse Espírito a vocês. E aí, olha o que ele fala do Espírito. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence dos nossos pecados? Quem nos convence da justiça, do juízo? Quem abre a nossa mente? Quem abre o nosso coração? Quem transforma as nossas vidas? O Espírito Santo. É ele quem opera isso por meio da palavra. A palavra ela é necessária, mas nós, seres humanos, quando eu falo aqui as coisas da palavra de Deus, eu não tenho poder para aplicar isso no coração de ninguém. Mas o Espírito é o Espírito do poder que pega a palavra de Deus e opera com ela em nossa vida de maneira poderosa. Então lembre-se que o Espírito e a palavra eles sempre trabalham juntos. E é por isso que uma pessoa cheia do Espírito vai ser uma pessoa cheia da palavra. Olha esse outro texto comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 11 a 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 11 a 14, esse texto diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E olha o que Paulo está dizendo aqui. Quem conhece a mente do homem, senão o Espírito que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece a mente de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E aí ele continua. Ora, nós temos recebido o Espírito nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E olha o que ele fala. E nós então, quem conhece a mente de Deus? O Espírito de Deus. E esse Espírito, nós recebemos esse Espírito para que assim nós conheçamos tudo que vem de Deus e tudo que foi nos dado por Deus graciosamente, porque nós discernimos coisas espirituais com coisas espirituais, porque é o Espírito quem nos faz discernir e entender a palavra do Senhor. E aí olha o versículo 14, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que esse texto está dizendo. Nós só conseguimos entender as coisas de Deus, nós só temos os nossos olhos abertos para as verdades de Deus se o próprio Espírito de Deus abrir os nossos olhos. Porque o homem natural, aqui o homem natural é o homem sem Deus, o homem normal, o homem nascido normal. Existe o homem na Bíblia, existe o homem natural, que é a nossa própria vida e o nosso nascimento natural, e existe o homem espiritual, ou o homem regenerado, que é o homem que nasceu do Espírito Santo, que foi dado a ele vida espiritual. E olha o que esse texto está dizendo. O homem natural, o homem sem Deus, ele não entende as coisas de Deus, a não ser que o Espírito de Deus esteja nele, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por isso que é impossível nós vivermos todas as mudanças que Deus quer que nós vivamos e vivermos a vida abundante que há em Cristo sem o Espírito de Deus
pegando a palavra e aplicando a palavra em nossas vidas. Porque as coisas de Deus só são discernidas, entendidas, vividas, aplicadas espiritualmente pelo Espírito de Deus, o poder de Deus habitando em nós. É o Espírito de Deus quem abre os nossos olhos para ver, para entender as coisas de Deus. É o Espírito Santo quem nos guia nas verdades de Deus. E é por isso que, para viver uma vida abundante em Cristo, nós precisamos da palavra de Deus que nos guia. Mas nós precisamos do Espírito Santo abrindo os nossos olhos, pegando essa palavra e fazendo com que essa palavra penetre nos nossos corações. O nosso coração é duro e a não ser que o Espírito venha e com a sua graça e misericórdia amoleça o nosso coração e plante a palavra de Deus no nosso coração, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E é por isso que o segundo recurso que Deus nos deixou junto com a palavra dele é o Espírito de Deus trabalhando abundantemente em nossas vidas. Quero ler para você algumas coisas aí, eu tô na página 6, lição 3, página 6. Vou apenas destacar algumas coisas aqui. O ponto 1 Romano, o Espírito Santo é plenamente divino, considerado em igualdade com o Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho. Quando a gente fala do Espírito Santo, nós estamos falando do próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. A gente sabe que Deus é um ser, Deus é um Deus apenas, existe apenas um Deus, mas esse Deus, o ser de Deus, existe em 3 pessoas. O nosso Deus é o Deus triuno e esse Deus existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que, então, quando cremos em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e o próprio Deus, então, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós. E é por isso que as mudanças são possíveis de serem vividas, porque o próprio Deus habita em nós, derramando poder e aplicando a palavra aos nossos corações. Vire a página, eu vou para a página de número 7, número 2, Romano. O Espírito Santo lhe proporciona uma vida vitoriosa e abundante em Cristo. Então é apenas o Espírito quem nos proporciona essa vida em Cristo. É como se o Espírito é quem faz com que a vida de Cristo e a morte de Cristo naquela cruz há 2.000 anos atrás, é o Espírito com que traz isso e faz com que isso seja uma realidade em nossas vidas hoje. É o Espírito quem nos une a Deus, é o Espírito quem nos une a Cristo, é o Espírito quem traz a vida de Cristo a nós. E é por isso que ele é indispensável para uma vida cristã, e é por isso que a gente falou nas lições 1 e 2 que é impossível nós vivermos a vida abundante que há de Deus para nós, a não ser que antes nós nos entreguemos a Cristo, porque só é habitado pelo Espírito de Deus aqueles que estão em Cristo. Todo aquele que tem Cristo, que está em Cristo, tem o Espírito de Deus habitando nele e trabalhando tudo isso na vida dele. Quero continuar lendo aqui o ponto B. Na vida do crente, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na vida do crente? Quero destacar algumas coisas. Estou na página 7. 1. O Espírito é o poder regenerador. É ele quem então abre os nossos olhos, abre o nosso coração e implanta a palavra de Deus. Ele é quem nos regenera e nos dá vida espiritual. 2. O Espírito nos batiza no corpo de Cristo. Eu sei que existem algumas pessoas que vão dizer que, não, é assim, quando você se converte, você recebe a Jesus. Mas o Espírito você só vai receber depois, numa experiência sobrenatural e etc. Não, a Bíblia deixa isso muito claro, e você pode ler isso lá em 1 Coríntios 12, 13. Que todos aqueles que creem em Cristo e estão em Cristo, eles são batizados com o Espírito Santo, eles têm o Espírito neles, e a principal obra do Espírito Santo o Espírito é o Espírito Santo, e a principal obra do Espírito é nos santificar e fazer com que a vida de Cristo flua em nossas vidas. 3. O Espírito é quem nos dá a vida. 4. O Espírito nos sela em Cristo e nos dá a evidência de que nós pertencemos a Cristo. Ponto 6. Na vida do crente, o Espírito habita nele, o Espírito de Deus está em nós, e é por isso que nós podemos vencer as lutas. É por isso que muitas vezes a gente olha para situações onde a gente olha e fala, eu não tenho forças para lidar com isso, eu não tenho sabedoria para lidar com isso, eu não consigo lidar com isso, mas o Espírito de Cristo é o Espírito que habita em nós, e é ele. Em nós não temos forças e nem sabedoria, mas o Espírito é o Espírito da força, é o Espírito do poder, é o Espírito da sabedoria, e nele nós podemos vencer, e nele nós podemos lidar, porque ele habita em nós. 7. O Espírito dá testemunho da verdade de Deus revelada no seu Filho Jesus Cristo. O Espírito é quem habita em nós e ele é quem abre os nossos olhos para que nós entendamos as verdades de Cristo e dá testemunho de Cristo para nós. Ponto 9. O Espírito nos santifica, é o Espírito quem nos faz ser santos. Então até a nossa própria jornada de maturidade cristã é uma jornada que acontece por causa da obra do Espírito de Deus em nós. 11. O Espírito é quem nos unge para que a gente possa discernir entre a verdade e a falsidade, entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Muitas vezes a gente é enganado pelas coisas desse mundo e é o Espírito quem nos dá sabedoria e discernimento para entender as verdades e as realidades que Deus deseja nos revelar. 12. O Espírito nos fornece orientação.
ele nos revela a mente de Deus, ele nos ensina, ele nos conduz em toda a verdade, ele nos dá orientações para tomar decisões ministeriais. Quando a gente lê Atos, a gente vê isso, é o Espírito quem vai guiando a igreja no ministério da igreja. O Espírito nos ajuda em oração. Estou na página 8.13. O Espírito é quem nos encoraja, nos dá esperança, intercede por nós, nos proporciona ajuda. O Espírito é quem nos conforta quando nós experimentamos a presença de Deus, nos trazendo consolo, nos trazendo fortalecimento, nos trazendo alento em momentos de angústia. Esse é o Espírito de Deus trabalhando em nós. Ponto 15. O Espírito é quem nos enche e nos controla para que a gente possa viver uma nova dimensão divina, uma vida mais eficaz, uma vida mais abundante. É o Espírito quem nos dá uma nova vida. Sabe aquelas pessoas que contam, olha, antes de me encontrar com Cristo eu era assim, mas hoje Deus mudou minha vida, Ele tem feito isso. Quem opera isso? É o Espírito habitando em nós e nos dando um novo padrão de vida, um novo estilo de vida. O Espírito é quem nos enche e nos controla para nos dar um ministério eficaz. Ele é quem nos capacita para que nós sirvamos ao Senhor. E ponto 16, o Espírito é quem nos dá dons e nos equipa para o ministério. É o Espírito quem nos dá dons, talentos para que nós possamos servir ao nosso Deus. Então, gente, não apenas a Escritura é autoridade completamente indispensável e é o primeiro recurso que Deus nos dá, mas o Espírito Santo é quem nos dá poder para que tudo que a Bíblia fala, para que todas as verdades apresentadas na Bíblia se tornem realidade em nossas vidas. É o Espírito quem nos enche, é o Espírito quem nos dá poder, é o Espírito quem nos guia. Nós precisamos da palavra de Deus, mas nós precisamos também, o Espírito Santo é completamente essencial para que nós vivamos a vida abundante que há em Cristo. Nós precisamos do poder de Deus agindo em nós, porque nós precisamos do agir sobrenatural de Deus para nos fazer novas pessoas, e é por isso que Jesus Cristo derramou o Espírito sobre nós. Os 3 recursos, então, e agora a gente vai para o terceiro recurso. Então, Deus nos dá 3 recursos para que nós vivamos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. 1. A Escritura. 2. O Espírito Santo. E 3. Deus abre um canal de comunicação com Ele, que é a oração. E volta aí para a sua página 2 da apostila. A gente vai falar do terceiro e último princípio de hoje. E na contagem geral é o princípio de número 6. Então na página 2, a oração é vital. O princípio 6 diz o seguinte: a oração é essencial para uma vida controlada pelo Espírito. E você pode grifar isso daí. A oração é essencial para uma vida controlada pelo Espírito. Você deve se dedicar a orar de acordo com a vontade de Deus, levando tudo e todos ao Senhor em oração incessante. Se nós quisermos viver uma vida abundante em Cristo, e essa vida abundante que há em Cristo, nós precisamos nos dedicar e ter uma vida constante de oração. Por meio da oração nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós falamos com o próprio Criador dos céus e da terra, e a Bíblia vai dizer que por meio de Cristo esse caminho está aberto, e é por isso que por meio da oração nós podemos nos achegar a Deus, recebermos mais desse poder, e assim a oração se torna uma ferramenta indispensável para que nós vivamos todas as transformações que Deus tem para as nossas vidas. E a gente vai terminar vendo esse último artigo, e eu quero convidar você para ir comigo lá para a página 9. Essa vai ser a última parte aí do nosso estudo de hoje. A oração proporciona comunicação com Deus. E, gente, eu quero encorajar vocês a lerem todo esse artigo, porque esse artigo aqui da oração é uma preciosidade, é uma joia rara. Esse artigo aqui são apenas algumas páginas aí, da página 9 até a página 12, e eu quero encorajar você. A gente não vai conseguir cobrir todo o conteúdo desse artigo aqui, a gente só vai ver algumas coisas, eu vou destacar apenas alguns pontos, mas eu quero encorajar você a ler todo esse artigo e a prestar atenção nele, a refletir sobre ele, porque esse artigo aqui é uma preciosidade a respeito da oração e de como que Deus trabalha profundamente em nossas vidas por meio da oração. A oração abre então, por meio da oração, Cristo então abriu para nós um caminho de acesso direto ao trono da graça de Deus. E aí, entrando já no artigo, ponto 1, romano aí, verdades bíblicas sobre a obra de Deus no que se refere à oração. Quero fazer alguns destaques. Deus ouve as nossas orações, a Bíblia nos apresenta isso. Essa é uma verdade que a Bíblia nos coloca. Aqueles que estão em Cristo, Deus ouve as nossas orações. Mas aqui tem um parênteses importante. Somente aqueles que estão em Cristo. Quem não está em Cristo está de mal com Deus. É inimigo de Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, para a gente poder ir até Deus e Deus nos ouvir, nós precisamos resolver o problema do nosso pecado. E é por isso que, para que Deus ouça as nossas orações, nós precisamos estar em Cristo. Mas uma vez que a gente está em Cristo,
Deus ouve a nossa oração. E aí eu quero ler o ponto 1. Ele ouve a nossa oração e atende o clamor daqueles que o reverenciam. Deus ouve as nossas orações e atende o clamor daqueles que o reverenciam. Olha esse texto. Salmo 34:15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que texto lindo, que promessa rica. Nós podemos nos colocar diante do Criador dos céus e da terra tendo a convicção: Deus nos ouve e atende o clamor daqueles que o reverenciam, daqueles que são justos, daqueles que buscam a Ele por meio de Cristo Jesus. Quero ler também o ponto 5, e esse daqui eu quero destacar, eu quero que você grife isso. Deus não ouve, então ponto 5, Ele não ouve quando você guarda, nutre e contempla algum pecado no seu coração. Essa daqui é uma realidade sobre a oração e eu quero destacar isso daqui porque isso daqui é muito importante. Eu quero ler com você o Salmo de número 66, verso 18. Abra sua Bíblia aí. Salmo de número 66, verso 18. Salmo de número 66, verso 18. Olha o que esse texto vai dizer. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Eu estou aqui lendo na Nova Almeida Atualizada, na Almeida Revista Atualizada diz: se eu no coração contemplar a vaidade, aqui a vaidade é uma referência à iniquidade, ao pecado e etc. O Senhor não me teria ouvido. Olha o que esse texto está dizendo, preste atenção nisso. Deus não ouve nossas orações quando no nosso coração nós conscientemente guardamos pecados. Uau! Ao mesmo tempo que o texto fala que Deus ouve os justos, e Deus ouve o clamor dos justos, e Deus responde aos justos e inclina os seus ouvidos aos justos, Deus diz que aqueles que conscientemente nutrem e guardam pecado em seus corações, Deus não ouve a oração dessas pessoas. Quantas vezes a gente vai a Deus buscando a Ele e a gente sabe que tem coisas que estão erradas em nossas vidas. E quantas vezes, gente, eu já lidei com isso em minha vida e Deus me confrontando e eu orando e tentando me esquivar e coisas erradas que eu preciso consertar na minha vida. E aí parece que nada vai pra frente, que tudo fica enroscado, parece que... E isso é verdade, porque Deus não ouve oração daqueles que nutrem pecado no seu coração. E quantas vezes eu já conversei com pessoas que a pessoa fala assim, ah, não, eu sei que eu tô errado e tal, mas eu preciso orar mais sobre isso, eu não sei direito, eu preciso... Eu tô orando por isso para Deus. Escuta, aqui, o texto aqui é muito claro. Pessoas que nutrem iniquidade no seu coração, Deus não as ouve. Vou ler de novo, Salmo 66, 18. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. E aqui é claro que aí você fala, nossa, Júlio, mas como é que eu posso viver uma vida sem nenhum pecado? Porque a gente sempre peca. É verdade, gente. Aqui o ponto do salmista é o seguinte: pessoas que têm consciência. Eu sei que eu estou errado nisso, mas eu não quero lidar com isso. Eu não quero tratar isso. Eu fujo disso. Eu deixo isso quieto. Deus não ouve a oração desse tipo de gente. Pessoa que conscientemente está errada diante do Senhor. Então agora eu quero que você reflita profundamente na sua vida. Porque talvez a sua vida espiritual tenha sido uma vida medíocre. E você às vezes ora e sente que Deus não está te ouvindo. E você lê a palavra e parece que parece que você está lendo e não faz diferença nenhuma. Porque talvez você esteja nutrindo coisas que você sabe que está errado, mas você não tem coragem e não quer tratar isso. Mágoas que muitas vezes nós guardamos de outras pessoas. Situações em nossas vidas onde nós sabemos que nós precisamos tomar uma atitude, mas nós não tomamos. Pecados que nós precisamos confessar, coisas que a gente precisa pedir perdão para pessoas, mas nós não fazemos isso, e assim por diante. Então, Deus não ouve orações de corações que guardam pecados conscientes diante dele. Agora, é claro que a gente tem coisas que é inconsciente, a gente nem percebe, etc. E aqui o texto está falando de pessoas que conscientemente estão erradas diante de Deus e depois vão lá pedir a misericórdia de Deus. O ponto aqui é que isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Como é que eu vou buscar Deus? Como é que eu vou, Deus me ajuda, Deus abençoa, Deus não sei o que, Deus não sei o que, se conscientemente eu não estou vivendo uma vida diante de Deus. Então, aqui é verdades bíblicas. Deus ouve a nossa oração, Ele inclina os seus ouvidos para os justos, mas Ele não ouve nossas orações quando nós nutrimos e contemplamos iniquidade no nosso coração. Ponto B. Deus responde. Deus não só ouve as nossas orações, mas Ele responde as nossas orações. Então, Deus é o Deus que atende o nosso pedido. É interessante isso porque o Criador dos céus e da terra, Ele se importa conosco, Ele ouve a nossa oração
e ele atende às nossas orações. Ele sempre responde às nossas orações. Ele pode responder com sim, com não ou com espere. Ele sempre vai responder sim. E aí, ponto 3. Ele sempre responde sim quando você pede de acordo com a vontade dele. Então Deus sempre responde sim quando nós pedimos de acordo com a vontade dele. Ponto 6, preste atenção nisso. Deus não responde quando nós pedimos duvidando. E olha lá o que Tiago 1, verso... Deus responde não quando nós pedimos duvidando. O que é pedir duvidando? É quando você pede, mas não crendo muito que Deus vai fazer alguma coisa. Quando você ora, mas é mais por desencargo de consciência. Você nem tá pensando, você nem crê muito em Deus, você duvida. E aí eu lembro aqui de Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, que diz o seguinte: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa que ora a Deus sem fé, não crendo em Deus, não crendo que Ele vai fazer alguma coisa, não crendo que Ele está cuidando, não crendo que Ele é soberano, não crendo que Ele ouve, não adianta nada. Então, Deus não responde quando nós oramos duvidando. Ponto 7, isso daqui é um ponto importante, preste atenção. Deus responde não quando a sua oração não está de acordo com a vontade dele. Muitas vezes nós oramos a Deus e nós pedimos coisas a Deus, mas a nossa oração não é de acordo com a vontade dele. Vamos supor que eu estou passando por um problema de saúde, um problema de desemprego, um problema, e eu oro a Deus, Deus, cura minha saúde, Deus, me dá um emprego logo, Deus, muda essa situação, Deus, eu não aguento mais isso, Deus, eu peço que o Senhor me ajude nisso. Se isso não estiver de acordo com a vontade de Deus, porque Deus tem os planos dele. E muitas vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. E se isso não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai responder não. Outro ponto que a gente poderia colocar aqui é que muitas vezes Deus responde não. E aí eu quero voltar aqui no ponto 2. Deus responde quando nós o obedecemos. Isso daqui é uma outra coisa importante. Muitas vezes nós falamos assim: oh Deus, meu casamento tá tão ruim, me ajuda. E a gente ora por isso e pede por isso. Mas tem coisas que a gente precisa mudar. Tem coisas que a gente precisa fazer. E se a gente não fizer, Deus não vai responder. Porque mais uma vez a gente volta no Deus não responde pessoas que estão nutrindo pecados no seu coração. Então, percebe o seguinte, a oração ela vem junto com a obediência à palavra, com o andar no Espírito, com servir ao Senhor, com se devotar ao Senhor e assim por diante. Senão, a gente está buscando a Deus de maneira hipócrita. Então Deus responde, e Deus responde não também quando a nossa oração não está de acordo com a vontade dele. Muitas vezes nós pedimos mal, nós pedimos coisas que são erradas, nós pedimos coisas que têm a ver com o nosso coração mesquinho, nós pedimos coisas que são egoístas, e muitas vezes nós pedimos coisas que são boas, mas é diferente do plano de Deus. E ele vai responder não quando é isso. E aqui, gente, um ponto importante é o seguinte: quando nós oramos com fé, nós não oramos com fé de que assim, se eu creio muito, Deus vai responder a minha oração. Não, a minha fé está em Deus. Eu oro com fé em Deus. Eu estou pedindo para o Criador dos céus e da terra e Ele sabe o que é melhor. E se Ele não responder de acordo com aquilo que eu gostaria, tá tudo bem, porque a minha fé está nele, não no meu plano. A minha fé está no que Ele está fazendo e nos planos dele, não em mim mesmo. Por isso, independente do que Ele responder, eu continuo confiando, porque a minha fé está na pessoa dele, não no que eu queria que Ele fizesse. Ponto 8, e esse daqui é um ponto bastante importante também. Deus responde não quando a sua graça e misericórdia podem melhor se revelar à medida que você passa pela tribulação, ao invés de ser poupado. Deus responde não, e aí eu quero ler aqui 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Abre a sua Bíblia aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Aquele texto conhecido de Paulo, onde Paulo diz o seguinte: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu pedi a Deus: Deus, me livra disso, tá doendo isso, eu não estou gostando disso. Mas Deus respondeu não, porque a graça e a misericórdia dele iam se revelar mais por meio do problema do que se Deus tirasse o problema. Então muitas vezes a gente vive situações, vive problemas e a gente ora pedindo: Deus, tira isso de mim, Deus me livra disso, Deus... E a nossa oração, preste atenção nisso, a nossa oração diante dos nossos problemas, nós não devemos pensar assim: Deus, muda isso, Deus, esse não é meu plano. O nosso pensamento tem que ser o seguinte: esse é o plano de Deus.
Deus foi quem me deu essa situação. Deus foi quem me deixou desempregado. Deus foi quem me permitiu essa doença. Deus foi quem me deu essa família. Deus foi quem me deu essa esposa. Deus foi quem me deu esses filhos. Deus foi quem me deu esse casamento. Deus foi quem me deu esse pai. Deus foi quem me deu essa mãe. Isso vem de Deus. Então, ao invés de ficar falando, Deus muda, 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 eu tenho que orar e pedir, Deus, o que o Senhor quer de mim nessa situação? Deus, como que eu posso crescer em meio a tudo isso? Deus, como que eu posso te exaltar em tudo isso? A nossa oração não tem que ser, Deus, o que o Senhor quer de mim? A nossa oração, não, a nossa oração tem que ser, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Eis-me aqui. Quando coisas ruins acontecem, gente, a nossa oração tem que ser, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Nós não devemos orar para Deus resolver o problema. Nós devemos orar para Deus, por meio do problema, trabalhar em nossas vidas. Não estou falando que a gente não pode orar falando, Deus, tá difícil, Deus, eu não estou aguentando, Deus, por favor, intervenha. A gente pode orar por isso. Mas, acima de tudo, a gente deve orar pedindo, Deus, me ajude a enxergar como eu posso glorificar ao Senhor em meio a tudo isso. Porque, frequentemente, Deus responde não às nossas orações porque os problemas são melhores para nós. Os problemas vão evidenciar ainda mais a graça e a misericórdia do Senhor. Vamos para frente. Ponto 2. Romano. Observações baseadas nos evangelhos sobre a vida de oração de Jesus. E aqui eu não vou passar por isso, só quero destacar algumas coisas e depois eu quero te desafiar a ler isso, mas se você ler os evangelhos você vai ver que diversas vezes o texto relata Jesus orando, Jesus se retirando para orar, Jesus ensinou os discípulos a orar, Jesus ensinou parábolas sobre oração, enfim, Jesus falou muito sobre oração e Jesus deu exemplo sobre oração. Se você ler os evangelhos você vai ver o seguinte: na vida de Jesus ele tinha uma vida consistente de oração, ele frequentemente se retirava para orar, era uma vida diligente de oração, Jesus se retirava para orar e orava por horas, e Jesus, é interessante isso porque as orações que a Bíblia registra sobre Jesus, ele ora por outras pessoas, as orações de Jesus não era só sobre ele, não eram centradas nele, mas ele ora pelos seus discípulos, ele ora pela gente que viria a crer, ele ora por várias coisas. Então, a vida de Jesus é um paradigma, é um exemplo para nós sobre oração. Vou ler só alguns pontos. Como Jesus orava. Ele fez da oração uma prioridade e uma prática constante. Se você lê aí, tem textos, depois você lê sobre como a oração era uma prática constante na vida de Jesus. 4. Ele era específico e persistente em suas orações, mas orava sempre em submissão a Deus e de acordo com a vontade do Pai. Ponto B, estou na página 10. Quando Jesus orava, ele era consistente em orar no início, durante e no término do seu ministério. Isso daqui é uma coisa interessante. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus, tanto no início, quanto durante seu ministério, quanto no final do seu ministério, ele está constantemente orando, orando, orando. Jesus orou pelos seus discípulos, enfim. A Bíblia ensina muitas coisas e a Bíblia mostra que a vida de oração de Jesus era uma vida muito rica. E aqui é importante porque Jesus era Deus, Jesus é Deus, mas ele também é homem. E como homem, ele precisava do mesmo fortalecimento que vem do Espírito que nós precisamos. Uma coisa que eu li uma vez que para mim foi muito, muito legal da gente pensar, de eu pensar, foi a seguinte: Jesus, ele não poderia pecar porque ele era Deus. Mas ele não pecou, não porque ele era Deus, mas porque como homem, ele fez uso de todos os recursos que nós temos também. É como se assim, Jesus ele iria passar na prova de qualquer jeito. Porque se a humanidade dele falhasse, a divindade dele sustentaria e não deixaria ele tropeçar e pecar. Mas Jesus não usou da divindade dele. Ele viveu uma vida santa aqui nesse mundo porque ele fez uso diligente de todos os recursos que estão disponíveis a nós também. Jesus foi uma pessoa que buscou uma vida de oração, que buscou uma vida na palavra de Deus, que era cheio do Espírito, e ele era cheio do Espírito em plena medida, a palavra de Deus diz, e assim por diante. Então, Jesus é o exemplo máximo do homem perfeito, que usou todos os recursos e viveu essa vida abundante aqui na Terra. Ponto 3, estou na página 10, 3 Romano. O que a Bíblia ensina aos crentes sobre oração? Se você depois leia esse item também, tem bastante coisa aí e eu não vou conseguir passar por tudo isso, mas depois esse item aí nos mostra, que a Bíblia nos mostra quando orar, como orar, sobre o que nós devemos orar. Então eu não vou passar por isso, eu não vou ler os itens aí, eu vou pular esse ponto, mas depois eu quero encorajar você a ler isso na sua casa, porque vai falar aí como orar, quando orar, como a Bíblia nos encoraja a orar e assim por diante. Então, eu quero destacar aqui uma verdade que a Bíblia nos mostra, é que você peca quando você não tem uma vida consistente de oração. Uma das coisas que Deus ordena é que você tenha uma vida profunda e constante de oração.
E eu quero ler, eu vou ler, destacar algumas coisas. Vou destacar, assim, algumas coisas desse ponto 3, estou na página 10. Então, no ponto B, verdade sobre as respostas de oração. Quero destacar o ponto 2. Você recebe respostas quando pede de acordo com a vontade de Deus, com fé e no nome de Cristo. E eu quero ler aí para vocês 1 João 5, versículo 14, que diz o seguinte: e essa é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quando, ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ele nos ouve sempre que nós pedimos de acordo com a vontade dele. Perceba uma coisa, se você começar a orar a Deus pedindo que ele... Se você começar a orar a Deus de acordo com a palavra dele, por exemplo, Senhor, eu tenho muita dificuldade na área da ira. Eu sou uma pessoa raivosa, Deus. Por favor, trabalha na minha vida. Por favor, me mostre na tua palavra. Por favor, comece a fazer essa oração que você vai ver se Deus não responde. Tudo que você orar, segundo a vontade de Deus, ele vai trabalhar na sua vida. Comece a orar falando: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Me dá oportunidades para falar de Jesus para outras pessoas. Me dá oportunidades para ser um instrumento. Você vai ver Deus colocando oportunidades na sua frente. Tudo que a gente pedir e orar, segundo a vontade de Deus, ele responde às nossas orações. Ponto 3. Você recebe respostas quando permanece em Cristo e as palavras dele permanecem em você. Eu quero ler esse texto também. João capítulo 15, verso 7. Olha esse texto. João capítulo 15, verso 7. Olha o que esse texto diz. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Se vocês permanecerem em mim, Jesus disse, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e você vai ser feito. Nossa, Júlio, então é só eu fazer e permanecendo em Jesus com as palavras dele, que aí eu posso pedir um carro zero que ele vai me dar? O ponto é, se você permanecer em Cristo e as palavras dele estiverem em você, você não vai pedir um carro zero. Você vai orar segundo a vontade de Deus e ele vai te conceder. Então esse texto é muito lindo, gente. Essa questão, percebe como a oração, como a vida no Espírito e como a Bíblia são coisas interligadas. Quando você pede segundo a vontade de Deus, e o Espírito está trabalhando em você, segundo a palavra e etc. Você permanece em Cristo, permanece na palavra de Cristo. A sua vida de oração vai sendo guiada pela própria palavra de Deus e pelo próprio Espírito de Cristo. Ponto 6, eu quero ler também. Embora você seja obediente ao Senhor, às vezes você não receberá o que pede, para que você possa aprender mais a respeito da graça e do poder de Deus. Mesmo você obedecendo ao Senhor, muitas vezes você não vai ter o que você pede. Porque Deus quer te ensinar por meio da adversidade, e Deus trabalha em nossas vidas por meio da adversidade. E por fim, eu quero pular então, passa aí para a página 12, eu vou pular e vou deixar tudo isso daí para você ler depois, como orar, quando você deve orar, sobre o que você deve orar. Então tem bastante coisa aí para enriquecer a sua vida de oração, e eu quero encorajar, mais uma vez, esse artigo aqui ele é muito rico, então eu quero encorajar você a ler depois. E eu quero terminar no ponto 4 romano, na página 12. Já aqui partindo para o nosso encerramento de hoje. Práticas não proveitosas na sua vida de oração. Então, como você não deve orar, e aí eu quero encerrar falando isso. Como não orar e coisas que você não deve fazer e que você não deve cultivar na sua vida de oração. Você não deve orar sem pensar, mas deve considerar cuidadosamente aquilo que você vai orar. Isso aqui é um ponto importante. Quando você for orar, você tem que pensar naquilo que você está orando. Você não deve orar de maneira descuidadosa, mas deve considerar cuidadosamente aquilo que você deve orar. E aí eu quero ler aí os pontos 1, 2 e 3 de exemplos de coisas que você não deve orar. E só para... Aqui a ideia é o seguinte, não é uma lista exaustiva, mas só para você ter a ideia de alguns exemplos de coisas que às vezes a gente ora que não tá certo. Por exemplo, você não precisa suplicar que Deus esteja com você. Deus está com você. A Bíblia diz que se você é crente em Cristo Jesus, Cristo prometeu que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus habita em você. Então você não precisa orar pedindo: Senhor, por favor, esteja comigo, por favor, me acompanha, por favor. Não, Deus está com você. Então ao invés de orar pedindo que Deus te acompanhe, você deve orar agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está comigo. A nossa vida de oração tem que ser regida pela palavra e a gente deve pensar naquilo que a gente está orando. Um outro exemplo, ponto 2 aí. Você não precisa orar para que Deus lhe conceda amor por outra pessoa, porque ele já derramou o amor divino no seu coração. Romanos 5,5 diz isso, que Deus já derramou o Espírito e já derramou o seu amor no nosso coração. Então, você não precisa orar: eu preciso amar tal pessoa, oh Deus, eu não tenho amor. Não, a Bíblia diz que Deus já derramou esse amor no seu coração. Então, o que você tem que orar? É pedindo, ore por sabedoria e orientação para saber como crescer e transbordar em amor para com os outros. Deus, então me ajuda, esse amor já está aqui,
me ajude a crescer nesse amor, me ajude a transbordar nesse amor, me ajude a colocar esse amor em prática. Já está aqui, mas eu não estou conseguindo praticá-lo. Me ajuda, Senhor. É um exemplo de como práticas, como que a gente deve orar e como a nossa oração tem que ser guiada pela palavra. Ponto 3. Como verdadeiro crente, você não precisa orar para ser liberto do poder do pecado. Porque você já foi. Isso aqui é uma coisa importante. Você não precisa orar falando, oh Deus, eu tô preso no pecado, eu tô preso no pecado da amargura, eu tô preso no vício, eu tô preso no sei o quê. A Bíblia diz o seguinte, se você está em Cristo, você já foi liberto pelo pecado. Então, você deve orar para que Deus te livre do mal. E agradecer a Ele porque Ele já deu o livramento do pecado. E ao mesmo tempo você deve se apresentar a Deus como um sacrifício e pedir, Senhor, me ajude a viver de fato como uma pessoa liberta em Ti. Eu já sou liberto. Me ajuda, me fortalece, me ajude a perceber as tentações, me livra do mal. Eu quero me oferecer ao Senhor. Mais uma vez, as nossas orações elas devem ser orientadas pela palavra do Senhor e devem ser guiadas pelo Senhor. E uma outra coisa que eu queria falar, cuidado para que você não ore impondo a sua vontade a Deus. Senhor, faz isso. Oh Deus, por que o Senhor não faz? Oh Deus, o Senhor podia fazer. Oh Deus, o Senhor não me ama. Cuidado com isso. Porque Deus, Deus age de maneira misteriosa muitas vezes. E o caminho de Deus muitas vezes não é o nosso caminho. E uma última coisa que eu vou te falar. Cuidado. Uma última prática não proveitosa para oração. E esse eu vejo acontecer bastante. São pessoas buscando respostas que Deus já deu na Bíblia. É muito comum isso. A pessoa ora perguntando para Deus o que Ele já falou. Coisas que eu já ouvi várias vezes. Eu lembro uma vez que eu sentei com um rapaz e aí eu falei, olha, a palavra de Deus orienta você a fazer isso. A resposta dele foi, eu preciso orar para ver o que Deus quer de mim nessa área. Não precisa orar. Deus não vai responder outra coisa. Ele já respondeu na palavra dele. Então cuidado para você não... Isso daí é uma prática da sua vida de oração que é infrutífera, não vai levar a lugar nenhum. Não ore pedindo respostas que Deus já deu na palavra dele. Pelo contrário, ore pedindo, Senhor, me ajude a entender a tua palavra e a entender como colocar isso daqui em prática. Me coloca arrependimento no meu coração. Mas vamos supor que Deus manda a gente perdoar as pessoas. Então você não precisa orar para saber se Deus quer ou não que você perdoe tal pessoa. Deus manda você ser generoso. Então aconteceu uma situação em volta de você e você tem a oportunidade de ser generoso, você não precisa orar perguntando, Deus, eu devo ajudar ou não essa pessoa? Deus manda você ser fiel à sua esposa, ao seu marido. Então você não precisa orar a Deus perguntando, Deus, será que eu devo de me divorciar ou não? Não. Deus já deu respostas na palavra dele. Então, uma outra prática que não é proveitosa na sua vida de oração é você estar orando por aquilo que Deus já falou na palavra dele, buscando orientações. É muito comum isso, gente. Pessoas que elas não estão dispostas a fazer o que Deus quer. Então, ao invés de obedecerem a Deus, elas vão orar. Ah, não, eu não sei, é meio difícil, sei o que eu vou orar por isso. Não. Deus já orientou na palavra dele. E a gente não deve orar por aquilo que Deus já respondeu, por aquilo que Deus já falou na palavra dele. Então, lembre-se disso. Deus normalmente, ele responde às nossas orações, mas não do jeito que a gente gostaria, porque os planos dele são melhores do que os nossos. E a gente deve então cultivar essa vida profunda de oração. E à medida que a gente vai cultivando essa vida profunda de oração, em meio aos problemas, Deus vai trabalhando em nossas vidas. E Deus vai aplicando a palavra dele em nossas vidas. Deus vai nos enchendo do Espírito dele. Então lembre-se disso, gente. 3. E aí volta lá na página 2, e a gente já está fechando aqui a nossa lição. O caminho de Deus para que nós vivamos uma vida abundante em Cristo envolve 3 ferramentas essenciais. A Bíblia é suficiente, o Espírito Santo é necessário e a oração é vital. A Bíblia é completa, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é perfeita, o Espírito Santo é necessário, é o poder de Deus em nós e a oração é vital porque por meio da oração a gente tem esse canal direto no trono da graça de Deus. E aí, gente, eu quero terminar lembrando e voltando lá na nossa listinha do começo. Nós escrevemos lá, e aí eu vou fazer a pergunta de novo. Qual daqueles problemas lá do começo, para quais daqueles problemas a Bíblia é suficiente e para quais daqueles problemas a Bíblia não é suficiente e você precisa de mais alguma coisa para tratar? E aí eram 9 problemas, e aí eu quero falar um por um aqui. Depressão, a Bíblia se apresenta como suficiente, como útil. Salmo 19, a partir do versículo 7, fala que a palavra de Deus, ela renova a nossa alma, então alegra o nosso coração. Então a Bíblia se apresenta como suficiente. Baixa autoestima, a Bíblia se apresenta como suficiente para tratar o nosso eu, para nos mostrar o que Deus deseja de nós. A autoestima tem a ver com a maneira como eu me enxergo.
E é somente na palavra de Deus que a gente consegue ter a visão correta de qual deve ser a visão que a gente tem de nós mesmos. E a verdade é que o caminho bíblico não é nem a baixa autoestima, nem a alta autoestima, mas é você parar de pensar em você e começar a pensar na glória de Deus. O caminho da Bíblia é você matar o seu eu. Você percebe que tanto o problema de baixa autoestima quanto o problema de alta autoestima tem a ver com o eu no centro. Tem a ver com eu pensando em mim mesmo. Quando a orientação da palavra de Deus é que eu pense muito menos em mim e que eu morra para mim mesmo para servir a Cristo. E essa é a vida abundante, porque quando eu perco a minha vida para seguir a Cristo, eu acho a vida. Diabetes, esse é um problema que precisa de algo mais? Em alguns casos sim, por quê? E aí é um ponto importante, ó, presta atenção nisso. A Bíblia vai dizer que nós seres humanos somos corpo e alma. A parte física e a parte espiritual. A parte material e a parte imaterial. E nós somos um conjunto dessas duas coisas. Então, para tudo aquilo que diz respeito à nossa parte imaterial, à nossa parte espiritual, à nossa alma, e aí envolve as nossas emoções, a nossa mente, etc., a Bíblia é suficiente. Para aquilo que diz respeito ao nosso corpo, a Bíblia não tem a proposta embora a Bíblia traz orientações claras e princípios que regem a maneira como nós lidamos com o nosso corpo, Deus deu sabedoria para o homem, desenvolveu a medicina para tratar o nosso corpo, não a nossa alma, não o nosso espírito, mas o nosso corpo. Então, num caso de diabetes, por exemplo, a Bíblia ela traz orientações, mas em alguns casos é necessário alguma coisa a mais, uma intervenção, porque você tem um problema não da alma, mas um problema do corpo. Muito embora, preste atenção nisso, em muitos casos, daria para você controlar diabetes com alimentação e com exercício físico. E isso não é um problema do corpo, é um problema da alma. Porque autodisciplina ou fruto do espírito, domínio próprio na alimentação, no exercício e etc., isso é Cristo quem produz. Então, em alguns casos, a diabetes, a Bíblia é suficiente sim, porque ela vai nos conduzir no caminho do autocontrole para que, em meio a esse problema físico, a gente consiga controlá-lo apenas com o domínio próprio. Abuso de criança, esse foi um outro problema, um quarto problema. A Bíblia é suficiente. A Bíblia traz tudo o que a gente precisa. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta para que a gente possa viver a restauração que vem de Deus. Quem melhor para restaurar uma alma ferida do que o próprio Deus, que deixou a palavra dele poderosa e completa para nós. Braço quebrado. A Bíblia é suficiente? Olha, nesse caso, se o braço quebrou, você precisa ir lá no ortopedista para consertar, porque é um problema do corpo, não é um problema da alma. No entanto, em alguns casos o braço só quebra. Por exemplo, pensa num caso onde o cara ficou com raiva e deu um soco no vidro e por isso ele quebrou o vidro e por isso quebrou o braço. Ele vai precisar de uma intervenção médica, mas esse problema nasce de um problema da alma. E aí a ira, a palavra de Deus cuida, a palavra de Deus trata. Alcoolismo, a Bíblia apresenta isso como um problema da alma, como falta de domínio próprio. E a Bíblia é suficiente, sim, para tratar desse problema. Ansiedade profunda, a Bíblia fala muito sobre ansiedade, mas muito mesmo. E ela é suficiente, esse é um problema da alma, não é um problema do corpo. Ira, problema da alma, a Bíblia trata isso, é um problema espiritual. Medo, a Bíblia também trata isso como um problema espiritual, porque o contrário do medo é a confiança no Senhor em todas as situações e em todas as circunstâncias. Então, de toda essa lista aqui que a gente falou no início, gente, a única coisa que a Bíblia não é suficiente, que você precisa de uma intervenção, é diabetes em alguns casos e o braço quebrado. Mas de resto, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é poderosa e o que nós estamos fazendo aqui é elevando o nível da Bíblia. É mostrando que esse livro aqui é completo. Deus deixou tudo que a gente precisa. A gente leu isso. Visto que ele nos deixou, pelo seu divino poder, tudo que a gente precisa, tudo que nos conduz à vida e à piedade. Então nós temos aqui, ó, na nossa mão, uma riqueza insondável, uma riqueza profunda. E a palavra de Deus. E muitas vezes a gente continua vivendo uma vida pequena, uma vida medíocre, porque nós não desfrutamos e não vivemos e não buscamos os recursos de Deus. Lembre-se disso. Bíblia, Espírito Santo e oração. Isso é suficiente para nós lidarmos com todos os problemas da nossa alma, problemas da nossa mente. E gente, na Bíblia, alma e espírito são o que gera todas as questões da mente, emocionalmente falando. A Bíblia vai dizer que tudo provém do nosso coração. E o nosso coração é o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito. Então, do nosso coração jorra todas as fontes da vida. Isso significa a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, tudo vem do nosso coração. E a Bíblia trata o nosso coração. Então aqui o que eu estou fazendo é levantando uma defesa da suficiência da palavra de Deus para tratar todos os problemas do coração humano.
E se você já tentou tratar com a Bíblia algum problema do seu coração e não deu certo, das duas uma. Ou você não entendeu o que a Bíblia diz sobre isso, ou você não praticou o que a Bíblia diz. Porque o que muda não é você entender, é você praticar. Mas se você seguir, se você entender o que a palavra de Deus diz, e na dependência do Espírito e em oração, buscar os caminhos de Cristo para a sua vida, não tem como dar errado. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E aí eu quero, para terminar, ir lá para as nossas tarefas, vai lá para a página de número 12, e a gente vai terminar com isso, de número 12 não, desculpa, de número 13. A gente vai terminar falando aí das tarefas dessa semana. Então tem aí a lista de tarefas. Lembrando que essa lista de tarefas, ela tá da ordem do mais importante para o menos importante. Então, se você não for fazer todas as tarefas, priorize fazer as 4 ou 5 primeiras. E aí na página 14 e 15 você tem um guia de estudo para fazer todas essas tarefas no seu momento de devocional. Então você tem aí um guia devocional, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e a ideia desse guia devocional é você rever todo o conteúdo dessa aula enquanto você faz a devocional na sua casa. E eu quero destacar uma das tarefas aí dessa semana, que é a tarefa de número H, aí na página 13, número H. E ela vai falar aí do preparando o testemunho pessoal. E eu quero te convidar a ir lá para o finalzinho da sua apostila, no suplemento de número 4. Suplemento de número 4, na página lá em cima, é a página 440 da apostila. Então, suplemento de número 4, página 440 do rodapé superior. Preparando um testemunho pessoal. Uma das tarefas dessa semana, gente, lembre-se, o objetivo do nosso curso é que você aprenda, que você se desenvolva, que você trate a sua vida e você então seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E uma das coisas que faz parte disso é você preparar o seu testemunho pessoal, você contar para outras pessoas o que Cristo fez e tem feito na sua vida. E quando a gente fala de testemunho, a gente está falando do seguinte, e a gente pega aqui o exemplo de Paulo, depois você lê isso daí certinho, na página 440 e 441, você tem aí um exemplo de como fazer isso. A proposta é que você prepare um testemunho pessoal de 10 segundos, então assim, é uma coisa bem rapidinha, bem simples, mas é muito simples. A ideia aqui é, quando a gente vê Paulo falando para o rei Agripa, lá em Atos 26, 1 a 23, ele vai falar qual que é o testemunho dele. Como que era a vida dele antes de Cristo, ele vai falar que ele era um religioso, mas vivia contrário a Deus. Aí ele fala da conversão dele, reconhecimento de que ele necessitava de Cristo e o compromisso assumido com ele. E depois ele vai falar de como era a vida dele após a conversão. Então, são 3 coisas, são 3 etapas aí. Quando você vai dar o testemunho do que Jesus fez na sua vida, 3 coisas. Quem eu era antes, como que foi minha conversão e o que aconteceu depois disso. 3 passos aí. E a proposta é que você prepare um rápido testemunho de 10 segundos, assim, bem simples, e a gente vai desenvolver isso mais pra frente, mas para que você comece a trabalhar isso na sua vida, para que você possa sempre estar pronto para dar a razão da sua fé, a razão da esperança que há em você. Então, eu quero te desafiar, leia depois a página 440 e 441 e prepare o seu testemunho pessoal. E, gente, na nossa próxima lição, então hoje a gente viu qual é o caminho de Deus. Então, essa lição que a gente viu hoje é o caminho do homem e o caminho de Deus, parte 1. A gente viu hoje qual é o caminho de Deus para a vida abundante que nós temos em Cristo. Bíblia, Espírito Santo e oração. Semana que vem a gente vai ver qual é o caminho do homem. E como que no nosso mundo as pessoas têm proposto outros caminhos que são contrários à palavra de Deus. E muitas vezes, mesmo nós que acreditamos na palavra de Deus, somos ludibriados e ficamos encantados com algumas das ideias deste mundo. E por isso a gente vive uma vida medíocre. Porque ao invés de buscar a orientação na palavra de Deus, a gente continua buscando a orientação na sabedoria humana, nos grandes sábios do nosso tempo, ao invés de buscar na palavra viva e verdadeira de Deus. Então hoje a gente viu qual é o caminho de Deus. Semana que vem a gente vai ver então esse caminho contrastado com o caminho do homem para viver as mudanças que Deus deseja operar em nossas vidas. E aqui nós fechamos a nossa lição de hoje. Eu vou orar para nós encerrarmos. Muito obrigado por todos que nos acompanharam até aqui e vamos orar então pedindo que Deus esteja trabalhando tudo isso em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos permite estarmos aqui estudando, nos aprofundando nas coisas do Senhor. Nós queremos louvar profundamente ao Senhor, porque o Senhor nos deixou todos os recursos que nós necessitamos. O Senhor nos deixou a Tua palavra,
que é rica, profunda. E Deus, a verdade é que nós não conhecemos a tua palavra. Quando a gente pensa nos vários problemas da vida, a gente, por exemplo, quando a gente tem problema na área da ira, a gente não costuma procurar orientações na tua palavra. Quando o assunto é mágoa, a gente não costuma procurar orientações na tua palavra. Quando o assunto é problema de pais e filhos, marido e mulher, a gente não costuma procurar orientações na tua palavra. Quando o assunto é vícios dos mais diversos, a gente não costuma procurar orientações na tua palavra. A verdade é que nós não entendemos como a tua palavra é completa. E nós não cremos, muitas vezes, no poder do Senhor e em todos os recursos que o Senhor já deixou a nós. Mas nós queremos, Deus, nesse momento, louvar o Senhor, porque apesar de nós sermos pecadores como somos, o Senhor nos trouxe redenção em Cristo e nos proveu todos os recursos que nós necessitamos para viver a vida abundante em Cristo. E hoje a gente viu 3 desses recursos: a tua palavra, que é rica, completa, eficaz; o Espírito Santo, que é o poder de Deus que aplica a palavra em nossos corações; e a oração, que é esse canal aberto para que nós possamos acessar o teu trono de graça a qualquer momento. E nós queremos louvar ao Senhor por esses recursos e pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada um agora que está nos acompanhando, para que cada um possa fazer uso desses 3 recursos da maneira mais proveitosa e mais profunda possível, para que vivamos uma vida abundante em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu amor por nós, obrigado pelo teu cuidado por nós, obrigado pela tua direção em nossas vidas a cada dia. E continue, Deus, a nos abençoar por meio desse curso. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está nos acompanhando até aqui, que o Senhor dê perseverança para que todos nós estejamos crescendo e nos aprofundando a cada dia nas verdades do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Muito obrigado por todos que nos acompanharam até aqui. E, gente, esse curso, lembrando que a gente está nessa primeira parte, que é a parte mais teórica, que a gente ainda está falando de como Deus opera as mudanças. Então, hoje a gente viu sobre os 3 recursos de Deus, mas futuramente a gente vai entrar nas partes mais práticas. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente vai entrar aplicando isso a diversas áreas da vida. Então, o curso ele vai se aprofundando e se tornando cada vez mais prático. Então, eu espero que todos vocês aí nos acompanhem até o final dessa jornada. Para você que nos acompanhou até aqui, deixa o seu joinha aí para eu saber que você esteve presente, que você nos acompanhou até o fim dessa lição. Lembrando que a gente está fazendo esse curso e no final esse é um curso que existe mesmo e tal, e ele tem assim, a gente vai emitir um certificado para aqueles que forem até o fim. Então deixa o seu joinha aí para saber que você esteve presente, porque você precisa de pelo menos 75% de participação para que você receba o diploma. O diploma não, né? O certificado. Então, Deus abençoe muito a vida de vocês. Uma ótima noite para vocês. Um abraço aí para todo mundo. Wellington, boa noite. Silvana, boa noite. Obrigado aí pelos desejos de melhora. Com a graça de Deus, eu estou bem. Deus tem me livrado aí de complicações. E boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Rosângela, Laís, Christian, seu Edson. Boa noite para todos vocês. Que Deus os abençoe, nos guarde e até quarta-feira que vem. Beijos e abraços.